E aí galera, beleza? Aqui é o professor Hugo, professor de disciplina de Teoria Eletromagnética, onde nós vamos continuar resolvendo alguns exercícios acerca do assunto. Vamos fazer agora o número 3 e número 4. Então vamos lá, número 3. Analisar o circuito e calcular a resistência equivalente e a corrente total. Então a gente tem que analisar, por quê? Vocês podem observar que trata-se de um circuito misto, que eu tenho configurações em paralelo que depois vão resultar numa série. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Então, o que a gente tem logo de cara aqui? A gente pode observar que apesar do desenho estar diferente do tradicional, do que a gente está acostumado, esses três resistores de valor igual, no caso 15 ohms, eles estão em paralelo. Por quê? Olha só os pontos de conexão entre eles. É tudo a mesma coisa, ó. Esse ponto aqui é o mesmo. Então, todos estão ligados nesse ponto e nesse. O que configura para esses três resistores aqui uma situação de paralelo. Então, o que acontece? Olha só, a gente podia usar a formulação 2A2, depois fazer com o terceiro, podia usar a formulação geral, mas vejam só, quando os resistores em paralelo são de mesmo valor, no caso 15 ohms, vou chamar aqui de resistência equivalente 1. Nada mais é do que o valor do resistor dividido pela quantidade. Então vejam só como nosso processo de cálculo ficou facilitado. Para resistores iguais, resistência 15. Quantidade de resistores iguais são 3. Então, a resistência desses daqui, ela é igual a 15 por 3, 5 ohms. Então, isso aqui ó, se reduziu a 5 ohms. Então, vou redesenhar pequeno aqui o circuito para a gente ver como ele vai ficar. Esse aqui continua, 10 ohms. E esses três em paralelo configuram aqui o que a gente acabou de ver, de calcular. A fonte é de 45 volts, 5 ohms. Ok? Então, observamos que agora o resistor de 10 que estava lá ficou em série com esse de 5. Série por quê? Temos um ponto de conexão entre eles e somente entre eles. Então, a minha resistência equivalente final vai ser igual à soma entre o resistor de 10 mais o resistor de 5. Então, a minha resistência equivalente ela é igual a 15 ohms, respondendo ao primeiro questionamento do exercício. Agora que é a corrente total, a gente viu que a corrente total é dada pela tensão dividido pela minha resistência equivalente. A tensão é de 45 volts e a resistência equivalente 15 ohms. A minha corrente total é igual a 3 amperes, resistência equivalente 15 ohms. Estão respondidas as duas perguntas do exercício depois da nossa análise. Continuando aqui. Eu tenho um circuito com uma fonte de alimentação, um resistor e um capacitor, que configura para a gente um circuito RC, série. Calcular a constante de tempo e a carga do circuito. Então, pessoal, a constante de tempo, chamada de tal, é a multiplicação do resistor pelo capacitor. Essa constante de tempo tal, ela é igual a o resistor 10 ohms, e o capacitor, 2 farads. Então, minha constante de tempo é igual a 20 segundos. Ok? Agora, pede a carga do circuito. A gente sabe que capacitância é carga dividido por tensão a qual ela está submetida. Então, se eu quero saber a carga, carga é o produto da capacitância pela tensão. Carga é igual a capacitância, 2 farads, e tensão, 50 volts.
Então, a minha carga é igual a 100. Mas 100 o quê? É importante que a gente coloque sempre a unidade correta daquilo que a gente está calculando. Se eu estou trabalhando com carga, a unidade de carga é o coulomb. Então, minha resposta, carga 100 coulombs, constante de tempo 20 segundos. Tá joia, pessoal? Essa é nossa aula 3, né? Espero que tenham compreendido. Valeu e até a próxima. Um abraço.